Bom dia, galera. Como vão vocês? Tá complicado, manhã cinza de terça-feira, tempo bem feio, mas vamos falar de uma coisa boa. Um livro sensacional chamado Market Wizards, do Jack Schwager, 1989. O Jack Schwager, ele é um trader e ele é um trader mais ou menos, né? Ele falou, não, agora eu preciso buscar a informação sobre os maiores traders do meu tempo, como eles chegaram lá, quais são a forma que eles pensam e não sei o quê. Então ele embarcou nessa jornada mais de autoconhecimento e acabou virando esse livro maravilhoso, essa joia. Então ele faz uma entrevista com uma porrada de gente aí, acho que uma dúzia de traders aí no mínimo, desde traders de commodity, gestores de fundos, traders de opções. Então, um trabalho excepcional. E pelo que ele relata no livro, existe muita resistência desses grandes traders em darem as entrevistas, né? Porque são pessoas muitas vezes reservadas, não tem uma persona pública, assim, uma coisa desse tipo. Mas de qualquer forma, o livro é sensacional, extremamente recomendado a leitura. O grande pano de fundo desse livro é o seguinte: em 86 rolou um crash, né, um grande crash, e tava todo mundo ainda meio. Seria um cenário dos nossos tempos aqui, seria um cenário parecido, sei lá, com 2010, alguma coisa assim. Tipo, a memória do crash ainda estava extremamente recente nas pessoas ali, na mídia, né? Outra coisa que eu achei fantástica é que ele remonta um pouco Cara, lógico, vários traders, entrevistas ali, e ele remonta um pouco do pensamento da época, dos cenários. Então, na história recente dos Estados Unidos, naquela época, ele tinha saído de um período de grande inflação nos anos 70, né? Teve o bull market ali no começo dos anos 80 e teve esse crash aí no meio da década, né? Então mostra um pouco das visões políticas. Essas informações, essas opiniões, eu acho que são um pouco datadas ali do período, mas, meu, para quem gosta de economia, para quem gosta de história, esse livro é um prato cheio, assim. É um retrato vivo de uma época ali. Passado a crise de 80, é muito engraçado ver como que é o pessimismo da galera. Tava todo mundo muito pessimista aí com o futuro. E é difícil, é engraçado, na verdade, né? Porque nos anos 90 acabou tendo uma expansão econômica e tal, mas como o livro é de 89 ali, tá todo mundo muito apreensivo, todo mundo muito pessimista. Todo mundo sabe que trading tem um grande aspecto psicológico. Então, às vezes, as pessoas têm limitações ali, conflitos psicológicos que impedem o grande desempenho delas, né? E tem dois autores aí, dois autores não, né? Duas entrevistas aí que chamam muita atenção. A primeira seria o Ed Seykota. Então, ele foi um trader de commodities aí, tipo, teve um sucesso fenomenal. E, e ele, durante a entrevista dele, pega muito pesado nessa coisa da psicologia e ele fala assim: cada um tem o que quer do mercado. Então, é, o subconsciente da pessoa, às vezes, ela quer perder, né? Então, e realmente, se você parar pra pensar, você percebe que às vezes você tem uns bloqueios, você tem uns problemas assim, né? Tem a dor da perda e ter o prazer na perda. Ter o prazer no ganho e ter a dor no ganho. Ter a dor de não participar do mercado e ter o prazer de não participar do mercado. Então, não é uma coisa tão linear, tão simples, né? Então, o cara realmente um mago, assim. O cara
como que eu diria, o cara é um sábio, um grande sábio, Ed Seykota. Essa entrevista eu recomendo bastante, eu acho que uma das melhores do livro. Outra coisa que eu queria comentar sobre esse caso do psicológico, ele narra várias situações, né? Então, tem uma que eu achei muito engraçado, um investidor era do serviço antiterrorismo lá da Inglaterra, sei lá, ele era tipo, ele desarmava as bombas lá. Então imagina a profissão mais arriscada do universo. Se você cortar o fio errado lá, explode a bomba na tua cara. Bom, então imagina a pessoa que tem os nervos de aço, né? Tipo, e ele conta que realmente a pessoa tinha essa personalidade muito forte, só que a partir do momento que ele começava a investir nos mercados, ele chorava, virava uma criança, assim, tipo, não aguentava. Então, esse cara aqui, Mark Weinstein, uma entrevista. Então, ele colocou um trade no mercado de soja, então o mercado começou a vir contra a posição dele, né? Tipo, limite de baixa, 5 dias seguidos. Então ele conta que ele não conseguia sair da. Ele tava perdendo, não conseguia sair da posição, ele chorava. Então, literalmente, publicamente, ele deitou a cabeça no colo da namorada dele e chorou, chorou. Então, tem várias histórias assim, cabulosas, tipo, muito bom. Um ponto aí que ficou muito claro no livro é o seguinte: a maioria dos traders encontraram grandes dificuldades assim no começo. Alguns deram certo desde o começo, mas muitos deles tipo perderam muito no começo. Então, foi coisas assombrosas assim. Tem uma entrevista a terceira entrevista do livro, o cara falando assim que ele ganhava $40 por semana e perdia $40 por trade. Então, tem várias histórias assim, tipo, todo mundo perdeu muito, quebrou no começo, então dá para entender que essas pessoas realmente enfrentaram grandes dificuldades no começo, mas tiveram ali a garra de persistir e vencer, né? Então dá para ver que isso é uma grande característica nesses caras. Dessa mesma entrevista ele conta que o, ele era estudante, né? Então ele recebia a fichinha da máquina de lavar. Seria, na época lá nos anos 70, também usada ficha telefônica, né? Quando eu era criança eu lembro dessas coisas. Depois veio o cartão telefônico e tal. E ele falava que ele, de vez de usar a fichinha na máquina de lavar roupa da universidade, ele ia lá, usava a fichinha para fazer as ligações para a corretora e colocar os trades, né? Então ele falava, eu fazia vários trades com as fichinhas e tava com a minha roupa sempre suja. Então tem umas histórias assim. Tem duas entrevistas no final, seria o Tony Saliba e o Baldwin, que eles são os traders do pregão mesmo, lá do pregão Viva Voz e tal. Então, na época, esses caras, eles tinham um acesso mais rápido ao mercado ali, porque realmente eles eram os caras mais rápidos na execução. Então, a coisa para eles funcionava de uma maneira totalmente diferente. Então, é engraçado ver essa evolução, né, que hoje não existe mais, e muitos desses caras aí não conseguiram fazer essa migração entre o pregão e o pregão eletrônico, né? Isso é uma coisa interessante de se observar no livro também. Então, esse livro, como entrevistou bastante gente, dá para perceber que não existe uma fórmula, não existe uma maneira de ser um vencedor. E os vencedores vêm de todos os lugares, entendeu? É incrível ver como é a diversidade de background aí, tipo, cara que era pobre virou trader, cara que era rico virou trader. Meu, opinião política, tipo, o cara de esquerda é trader, cara de direita é trader. E perfil também, tem caras que são super, super assim,
pra frente, eles tomam risco e não sei o quê, e tem caras que são exatamente opostos, assim, que não querem tomar risco e tem essa personalidade. Isso me abriu bastante os olhos também. Um grande tema foi o crash de 86, e é engraçado ver o que cada um estava fazendo, né? Então, geralmente, em algum ponto da entrevista, eles falam o que eles estavam fazendo. Então, tem desde pessoas que estavam perdendo, que estavam, né, tomando um ferro. Tem caras ali, tipo o Tony Saliba lá, tipo, explodindo com opções, né? Tipo, fazendo uma grana louca, saindo em capa de revista. E tem outros caras que, tipo, nem apareceram em revista nem nada e estavam, tipo, arregaçando de ganhar dinheiro também. Tem uma entrevista bastante interessante, né? Que ele fala, o Tony Saliba tava fazendo, tipo, X em 4 dias, sei lá, tipo, meu, eu fiz isso aí, tipo, em 15 minutos, né? Então, é engraçado ver o que estava acontecendo, assim. Porque o mercado é isso, tipo, pessoas interagindo ali e você não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? Mas é interessante ter essa perspectiva. E o final do livro é bem esotérico, que é uma entrevista com um psicólogo, né? O Van K. Tarp, sei lá como que fala. E então ele vai falando, tipo, que ele estudou os traços psicológicos dos traders e tudo mais, e mais no final da entrevista ele fala, mas qual que é o papel da intuição, né? Ele vai comentando e fala assim, e o papel dos sonhos? Então ele comenta, né, que tem casos assim que os traders sonham com a posição, ou seja, entrando numa posição, saindo de uma posição. E isso é engraçado. O próprio autor fala que durante o livro ele teve um momento desse, né, que ele teve um sonho colocar uma posição de, tipo, comprado em prata, vendido em franco suíço, qualquer porra assim, e foi tudo num sonho, né? Então, essa questão da metodologia de trade aí, sei lá, tipo, ele fala, tem traders que são puramente discricionários, tem trades que são puramente sistêmicos, né, tipo, eles usam um sistema computadorizado. Então, eu achei muito bizarro essa parte, assim, do livro, assim, no final é uma grande surpresa, ele começou a falar disso aí, o cara tem um sonho, assim, tipo, fecha um trade, assim, eu achei muito engraçado. E outra coisa que eu achei surreal do Ed Seykota é o seguinte, ele é engenheiro do MIT e ele foi um dos primeiros caras a computadorizar as estratégias de trade. Ele conta que ele demorava 6 meses para testar uma estratégia, porque era tudo num cartão perfurado. Então ele usava tipo o computador da empresa escondido, né? E eu achei isso aí e falei, caralho, tipo, o cara demorava 6 meses para testar tipo um cruzamento de média móvel na época, né? Sei lá. E hoje a gente tem uma puta tecnologia aí. Imagina o que os caras estão fazendo hoje em dia, né? Então dá até medo. Isso é uma outra coisa que vem do livro esses caras fizeram coisas extraordinárias. Tanto eles obtiveram resultados extraordinários, mas eles também entraram, tiveram realizações extraordinárias, né? Tanto na questão de risco, eles tomaram riscos extraordinários, e como trabalho, né? Eles fizeram análises extraordinárias, tinham conhecimento extraordinário. Isso me chamou muita atenção. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Recomendo muito o livro, tipo, uma leitura assim, tipo, você vai lendo assim, e não quer parar mais, porque é muito bom. Valeu!